exposição bíblica. Quero falar com o pessoal do Facebook também. Se possível, inscreva no nosso canal lá no YouTube, Romerito Lopes. Você escreve lá Romerito Lopes no YouTube, não é tão difícil de me achar lá, na verdade, apesar de terem outros Romeritos por aí. Tem poucos vídeos ali, mas vou começar a fazer mais alguns vídeos constantemente, apresentando alguns versículos, expondo alguns versículos e colocar lá para quem, obviamente, tiver interesse. Eu preciso de uma quantidade de pessoas para eu poder fazer vídeo ao vivo no YouTube. Então, quanto mais pessoas puderem se inscrever lá, beleza? Depois eu vou mandar o meu link aí no Facebook para que os irmãos possam ter melhor acesso ao meu canal lá no YouTube. Mas se você escrever Romerito Lopes, você consegue achar-me rapidamente. Queridos, o que eu quero expor aqui essa tarde, o versículo que eu quero colocar em pauta aqui, está em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versículo de número 10, que diz assim: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Coríntios 15 é o centro daquilo que nós chamamos da nossa fé, porque Paulo vai expor exatamente em que a nossa fé está firmada. E a nossa fé, obviamente, está firmada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Até porque, posteriormente, nos versículos posteriores, o apóstolo Paulo vai manifestar dizendo: se Jesus não morreu, também o mesmo não ressuscitou. E se não ressuscitou, se Cristo não levantou dentre os mortos, vã é a nossa fé. Lutei eu com as bestas feras em vão? É isso que Paulo vai dizer. Então Paulo está enfrentando uma problemática na igreja de Coríntios porque entrou uma pregação, ou entrou uma heresia lá, em que os irmãos que estavam em Coríntios, alguns estavam duvidando acerca da ressurreição, da morte e da ressurreição principalmente do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se sabe de que maneira que essa heresia, ou que esse pensamento estava perturbando os irmãos, entrou lá. Talvez alguns dizem, alguns saduceus podem ter entrado no contexto de Coríntio, porque os mesmos não acreditavam em ressurreição dos mortos, não acreditavam em anjos, não acreditavam também em demônios. Então pode ser que alguém seja da parte dos saduceus, infiltrou na igreja de Coríntios e levou os irmãos ou alguns duvidarem da ressurreição e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou possivelmente, em outro ponto de vista, alguns dos gnósticos adentraram dentro da igreja de Coríntios apresentando um evangelho em que Jesus Cristo não se manifestou em carne. Jesus Cristo não veio em carne, apenas no Espírito que havia se manifestado no contexto da época ali e havia representado os seus ensinamentos dessa maneira. Mas Paulo está dizendo que se não fosse a ressurreição de Cristo, se Cristo não se manifestou em carne e se ele não ressuscitou, para que seguir o cristianismo? Para que seguir essa fé? É uma fé falsa, é uma fé que não tem fundamento. Se Jesus Cristo não ressuscitou e não levantou dentre os mortos. João vai dizer enfaticamente na sua carta que aquele que diz que Jesus Cristo não se manifestou em carne seja anátema, ou seja, taxado como maldito. Então este é o cerne do capítulo 15 de Romanos que Paulo está expondo aqui. Mas eu quero aplicar aqui o versículo de número 10, que diz assim: Mas pela graça de Deus sou o que sou. Porque Paulo aqui está fazendo menção de como ele foi chamado. Ele vai dizer que ele foi chamado antes do tempo, que ele foi chamado como um aborto, né? Ele não andou com Jesus em carne, ele não presenciou Jesus ressuscitando dentre os mortos, mas os outros apóstolos que foram antes dele, Pedro, João e os demais, aqueles que contemplaram Jesus Cristo vivo, aqueles que contemplaram Jesus Cristo em carne, não apenas a sua morte, mas também a sua ressurreição,
Estes são apóstolos de Jesus Cristo. E Paulo diz que ele foi chamado como um abortivo, chamado fora de um tempo, devido à visão que ele teve lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo número 9, o chamado de Paulo. Então ele é taxado como abortivo assim, porque fora do tempo ele foi chamado, mas ele teve uma visão da parte do Senhor Jesus Cristo. E verdadeiramente Cristo o chamou. E ele expõe ainda que Cristo, tendo-o chamado, né, antes do tempo, fora do tempo, a graça de Deus foi para com ele. Porque ele mesmo menciona aqui que ele trabalhou muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Os apóstolos que o antecederam, ou os apóstolos que teve contato com Jesus Cristo. E de fato, a história vai corroborar, a história mostra, o próprio contexto bíblico diz que as obras de Paulo, aquilo que Paulo fez no tocante à obra missionária, o trabalho de Paulo em prol do evangelho, em prol da causa de Cristo, sobrepõe e é muito mais do que os próprios apóstolos que andaram com Cristo fez no tocante à obra missionária, no tocante a abrir igrejas, expandir o cristianismo. Paulo trabalhou muito mais do que eles. Mas Paulo aqui, ele deixa um princípio de humildade e de entendimento do cristianismo e da graça de Deus, que o mesmo expõe. Todavia, não eu trabalhei muito mais do que todos eles, e o mesmo diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo verdadeiramente trabalhou muito, Paulo verdadeiramente expandiu o evangelho, Paulo verdadeiramente, comparado com os outros apóstolos, trabalhou muito mais, mas o mesmo deixa bastante claro, todavia não, eu, mas a graça de Deus que está comigo. O resultado do meu trabalho, o resultado por qual eu fui usado, o resultado que veio através das minhas mãos, não está no meu querer, não está na minha vontade, não está porque eu sou bom, ou porque eu sobressaio, ou porque eu aprendi aos pés de Gamaliel, ou porque eu tenho dupla cidadania, ou porque eu sou poliglota, ou porque eu falo mais línguas do que os outros apóstolos, ou porque eu tenho uma formação teológica, rabínica, judaica, muito mais do que os outros apóstolos, porque aprendi ao pé dos maiores teólogos que tinha na minha época, Gamaliel. Não. Ele não fala que por causa dele ele trabalhou muito mais e fez mais coisa. Paulo está dizendo que a graça de Deus estava com ele. É porque a graça de Deus estava com ele, é que Deus, o Senhor dos Exércitos, lhe proporcionou isso. A graça de Deus lhe deu essa habilidade. A graça de Deus lhe impôs essa vontade. Porque se fosse por Paulo mesmo, ele não conseguiria, ele não trabalharia. Então, a graça de Deus. Então, quem quer ser chamado, quem for chamado, quem está no contexto de trabalhar para Cristo em alguma coisa, ou é usado dentro do plano de Deus, seja em qual área que for, entenda que não é você, mas a graça de Deus que está com você. Se a igreja brasileira entendesse isso, se a igreja brasileira compreendesse isso, pararíamos de idolatrar mais homens, pararíamos de dar muita ênfase e de aplaudir homens, como muitos fazem nos dias de hoje. Pararíamos de pagar grandes cachês a homens, a pregadores, por pregar um sermão de 30, de 40 minutos. Não digo que eles não merecem, não digo que não deva pagar, mas esse não é o propósito do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, mediante a esse entendimento, mediante essa compreensão, entenda, não são eles, não são os pregadores, não são porque eles são bons, não é porque eles estudaram ou porque tem algum atributo humano que eles fazem qualquer coisa ou tal coisa, mas sim por causa da graça de Deus que está com aquele a qual está à frente. O próprio apóstolo, o próprio chamado do apóstolo Paulo foi totalmente direcionado à graça de Deus. No capítulo 9, Jesus não apresentou-se a Paulo e perguntou para Paulo, Paulo, será que você quer me aceitar, Paulo? Paulo, você quer seguir o cristianismo? Não, Jesus Cristo apenas lhe derrubou com o resplendor da luz que apareceu naquele lugar e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para você lutar contra os seus aguilhões. Ou seja, dura coisa é para ti, Paulo, lutar quem é mais forte, quem é você. Jesus não lhe fez um convite
Jesus não o chamou, ó Paulo, você quer me aceitar? Não. Deus o escolheu e Deus o fez. E quando Paulo está lá na casa de Judas, né, na rua chamada Direita, cego, e Deus chama Ananias e fala que Ananias vai lá orar por Paulo, e Ananias fala, Senhor, tu não conhece Paulo, você não sabe como ele nos perseguiu? Deus diz, não, vai, ora por ele, e fala com ele o tanto que ele sofrerá em prol da minha obra. E ele é um vaso escolhido para mim, chamado por causa da misericórdia, salvo por causa da graça e ser usado também por causa da graça. Por isso entenda, quer você faça, quer você cumpra alguma coisa dentro do plano estabelecido por Deus, não é você, não é o seu mérito, não é porque você é bom, não é porque você tem alguma habilidade humana, mas por causa da graça de Deus que está sobre a sua vida. E repito, se reconhecêssemos isso, e se a igreja brasileira entendesse isso, daríamos mais ênfase e mais glória a Deus, a qual chamou, e não aqueles que estão sendo usados. Não é? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando Pedro e João estão lá no templo, 3 ou 4, salva a memória, e eles haviam curado um coxo de nascença, e as pessoas do templo começam a admirar Pedro e João por causa do feito. Pedro diz, por que vocês estão olhando para nós? Pensando que pela nossa própria santidade ou pelo nosso próprio poder nós fizemos essas coisas, não fomos nós, mas foi Jesus Cristo que morreu, ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus Pai. Então tudo é pela graça de Deus. Amém, meus queridos? Essa é a minha meditação nessa tarde. Obrigado, né, pelos poucos irmãos que apareceram aí e aqueles que posteriormente tiverem em mãos esse vídeo, compartilhe, por favor. Lembrando, se inscreva lá no meu canal no YouTube. Tem muito pouco vídeo lá, obviamente, que eu estou começando esses dias agora, não tive tempo de estar trabalhando nesse plano de expandir vídeos no YouTube, mas eu preciso de uma quantidade de pessoas para que eu possa gravar vídeo ao vivo lá no YouTube, expondo alguns versículos. Vai lá, se inscreva, comente e compartilhe os vídeos. Amém? Deus abençoe vocês. Na próxima oportunidade eu também eu farei mais vídeos, mais exposições acerca das Escrituras, da Palavra de Deus. Deus abençoe vocês.